Se você pudesse transformar seu intestino ainda hoje com uma simples rotina matinal, você faria isso agora? Ou continuaria sofrendo com desconfortos que só pioram? Essa é a pergunta que precisa ecoar na sua mente antes de seguir adiante. Porque o que você está prestes a ler não é mais uma dica solta da internet, mas sim um guia prático, direto e altamente aplicável para regular seu intestino todos os dias. A partir do momento em que você abre os olhos, a verdade é que seu intestino responde imediatamente ao que você faz nas primeiras horas do dia. E é por isso que amanhã é o espaço mais poderoso para criar uma mudança profunda, constante e transformadora na saúde digestiva. A maior parte das pessoas passa anos tentando resolver prisão de ventre, inchaço, desconforto abdominal, gases e aquela sensação de peso interno que atrapalha o humor, a energia e até o foco mental. Mas poucas entendem que o que determina a eficiência intestinal não é apenas o que se come, mas a forma como o corpo desperta. Seu intestino é como um motor. Se você liga do jeito errado, ele trava. Se liga com o estímulo certo, ele funciona perfeitamente. E é exatamente aí que entra a rotina matinal. Uma combinação de hábitos simples que acordam o intestino, estimulam o movimento peristáltico, hidratam as mucosas internas, equilibram hormônios e aceleram o processo natural de eliminação. O primeiro passo dessa rotina é algo tão básico que muitas vezes é subestimado: hidratação consciente ao acordar. Não é beber água simplesmente. É beber água estrategicamente. O corpo passa horas sem receber líquidos durante o sono. E o intestino depende da hidratação para lubrificação e movimentação. Começar o dia com um copo grande de água morna, menos e, se possível, com algumas gotas de limão. É como apertar o botão de iniciar sistema. A água morna estimula o movimento intestinal, enquanto o limão ativa a produção de bile, que facilita o processo digestivo e prepara o organismo para eliminar resíduos acumulados. Muitas pessoas relatam diferença já nos primeiros dias desse simples hábito. O segundo passo envolve movimento físico leve, algo tão rápido quanto 5 minutos de alongamento, respiração profunda, uma caminhada curta ou até exercício simples dentro de casa. Quando você se mexe, seu intestino se mexe. A contração muscular funciona como uma massagem natural nos órgãos internos, especialmente exercícios que envolvem rotação de tronco, elevação de joelhos, respiração abdominal e movimentação pélvica geram um estímulo direto no intestino grosso. Isso ajuda tanto quem sofre com constipação quanto quem tem trânsito lento. A verdade é que intestino parado é consequência de corpo parado, e poucos minutos já fazem uma enorme diferença. O terceiro passo dessa rotina é cuidar do eixo intestino-cérebro, algo que ganhou enorme destaque nos últimos anos. O intestino tem seu próprio sistema nervoso, muitas vezes chamado de segundo cérebro, e responde intensamente ao estado emocional com o qual você começa o dia. Estresse, pressa, ansiedade e pensamentos acelerados podem literalmente travar o funcionamento intestinal. Por isso, inserir de 2 a 5 minutos de respiração profunda, meditação curta ou até afirmações tranquilizantes pela manhã cria um estado de calma que destrava a comunicação entre cérebro e intestino. Muitas pessoas não sabem, mas antes mesmo de comer, o corpo já está produzindo hormônios que influenciam diretamente o movimento intestinal, e esse processo é profundamente afetado pelo estado emocional. Depois desse alinhamento mental, chegamos ao quarto passo: nutrição matinal inteligente. Aqui, o objetivo é oferecer ao intestino aquilo que ele mais precisa para trabalhar bem: fibras, prebióticos, probióticos e alimentos anti-inflamatórios. Isso não significa refeições enormes ou complexas. Pode ser tão simples quanto um iogurte natural com chia, uma fruta rica em fibras como mamão ou pera, uma colher de aveia hidratada ou um smoothie de vegetais. A chave está em dar ao intestino combustível de qualidade, e não alimentos irritantes, pesados ou muito industrializados logo cedo. Quando você escolhe alimentos leves, fibrosos e nutritivos pela manhã, cria o ambiente ideal para a regularidade intestinal ao longo do dia. Outro ponto importante da rotina matinal é evitar, nas primeiras horas, alimentos que inflamam ou irritam o sistema digestivo, menos como café em excesso, antes de se hidratar, frituras, açúcares, pães muito processados ou lácteos muito gordurosos. O café, inclusive, só deve ser consumido após a água da manhã, para evitar efeito rebote de desidratação intestinal.
Quando você dá um choque ácido no estômago sem hidratação prévia, cria um ambiente perfeito para irritação e mau funcionamento intestinal. Mas quando o café é consumido após a hidratação e alimentação leve, ele pode até ajudar o intestino a funcionar. O quinto passo dessa rotina é trazer consciência corporal. Muitas pessoas seguram a vontade de ir ao banheiro por pressa, vergonha ou descuido, e isso ensina ao intestino o hábito de não trabalhar. Por isso, a rotina matinal perfeita inclui criar um momento específico para sentar no banheiro com calma, mesmo que no início o corpo não responda totalmente. Essa repetição diária cria um condicionamento fisiológico. Seu intestino aprende que aquele é o horário de funcionar. Estudos mostram que o intestino se adapta a hábitos constantes, e isso pode ser treinado. A rotina também pode incluir um ritual intestinal de ativação, como consumir uma colher de azeite extra virgem, beber água morna com fibras solúveis, usar kefir, comer ameixa hidratada, ou incluir um shot matinal anti-inflamatório que ajude a lubrificar e estimular o intestino. Esses estímulos extras aceleram resultados e são especialmente úteis para quem vive com constipação crônica. Outro ponto-chave é evitar estímulos digitais logo ao acordar. Quando você abre o celular imediatamente, ativa uma descarga de dopamina e cortisol que desregula o ritmo interno. Essa agitação atrapalha tanto o sistema nervoso quanto o digestivo. Por isso, uma rotina matinal reguladora de intestino funciona melhor quando as primeiras ações são voltadas ao corpo e não ao mundo externo. Por fim, a consistência é o grande segredo. Não adianta fazer tudo por 2 dias e parar. O intestino é um órgão altamente adaptável e responde melhor à repetição. Quando você cria uma rotina matinal com hidratação, movimento, calma, emocional, boa nutrição e condicionamento fisiológico, os resultados aparecem de forma natural, progressiva e duradoura. É como ensinar o organismo a funcionar da forma como ele foi criado para funcionar, sem sofrimento, sem apertos, sem remédios exagerados. A transformação intestinal começa quando você decide colocar o seu corpo em primeiro lugar nas primeiras horas do dia. E agora que você conhece esses passos, a única pergunta é: você vai começar amanhã ou começar agora?